Convido você a abrir comigo sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 5. Nós iremos ler o verso 16. Hoje nós iremos prosseguir, meus irmãos, com a nossa série de sermões sobre os 10 mandamentos. Hoje nós iremos meditar acerca do 5º mandamento, um mandamento que tem várias aplicações para as nossas vidas, não se restringindo apenas a crianças, jovens e adolescentes, né? Às vezes a gente tem essa noção. A gente vai se achegar aqui esse mandamento, mas ele é útil e importante para os jovens, para as crianças. Mas a palavra do Senhor, ela também será nos útil essa noite com a graça de Deus. Então, Deuteronômio, no capítulo 5, a partir do verso 16, a palavra de Deus vai dizer assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó eterno Deus, nós estamos diante de Ti. E mais uma vez, Pai amado, nós somos gratos ao Senhor por esse doce privilégio de poder estar na Tua presença. Senhor, nós somos pecadores, nós somos maus, mas pela graça do Senhor, pela obra maravilhosa de Cristo Jesus, nós, Senhor Deus, fomos purificados, lavados. E agora, Senhor Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, nós nos achegamos à Tua presença. E que nesta noite, Pai amado, diante do Senhor, o Senhor, como um Pai cuidadoso e bondoso, possa vir nos instruir como os Teus filhos, Pai. Que o Senhor demonstre o Teu amor paternal a nós nessa noite, trabalhando nas nossas vidas, nos encorajando, nos santificando, nos exortando, nos aconselhando, Pai. Que, Senhor Deus, não seja a minha voz que os meus irmãos ouçam, mas que seja a Tua voz, ó Pai. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor ajude a sua igreja, edifique a sua igreja, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Da última vez que nós estivemos aqui, na verdade, da última vez que eu estive aqui pregando, a gente terminou a primeira tábua da lei. Os primeiros 4 mandamentos que falam sobre a nossa relação para com Deus. Falando da relação do homem para com Deus, como o homem deve se portar diante de Deus. O que Deus requer do homem no seu relacionamento com Ele. E hoje nós iremos iniciar a segunda tábua da lei, que vai falar sobre o nosso relacionamento com o próximo, como nós devemos nos portar com o nosso próximo, como nós devemos nos portar com as pessoas ao nosso redor. E é interessante, meus irmãos, porque essas 2 tábuas da lei, elas são correlatas, elas são parceiras. A gente não pode separar as 2 tábuas da lei da nossa prática e da nossa vida. É impossível que alguém diga assim: eu cumpro a primeira tábua perfeitamente, mas na segunda tábua eu tenho muitos problemas, é muito difícil para mim. É impossível, meus irmãos, que a gente consiga cumprir a primeira sem cumprir a segunda. Pois é isso que João ele vai falar lá na sua primeira carta, que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, a quem ele vê, este é mentiroso e não ama a Deus.
se nós não amamos nem a quem nós vemos e convivemos, aqueles que nós vemos o seu sofrimento, as suas dificuldades, que nós estamos com eles, nós também não amamos a Deus, a quem nós não vimos. Portanto, meus irmãos, existe de fato uma distinção entre a primeira e a segunda tábua apenas para o nosso entendimento, mas não existe essa distinção na prática. Nós só cumpriremos a lei de Deus se nós guardarmos a primeira tábua e a segunda tábua da lei de Deus, dos 10 mandamentos. E este mandamento, ele tem um comando e ele tem uma razão. O comando deste mandamento é honra. E a razão deste mandamento é para que se prolonguem os teus dias. E é interessante, meus irmãos, porque o verso 16, ele inicia dizendo honra, e essa honra, ela não é apenas uma disposição do coração. O verbo utilizado aqui, no hebraico, ele implica que essa honra ela seja tangível, essa honra ela seja visível, essa honra ela seja prática. Não existe honra que ela não é evidenciada. Não existe honra que permanece apenas no seu coração. Você não pode dizer assim, eu honro os meus pais, e aí você trata eles com desonra. Eu honro a Deus, mas você desonra a Deus. A honra aqui, ela não é apenas uma disposição do coração, mas a honra aqui, ela é uma honra que requer uma prática verdadeira. Uma prática que caminha junto com essa disposição do coração. E quando você não tem uma disposição adequada no seu coração e você pratica determinadas ações, isso também não é honra. Pois a honra, ela não é apenas a disposição do coração e ela também não é prática sem uma disposição do seu coração. Nenhuma honra, ela é meramente prática. A verdadeira honra, ela vai requerer uma disposição do nosso coração, pois uma honra que ela é meramente prática, ela não é honra, ela é temor, ela é medo. Jerônimo vai dizer, o que tememos, também odiamos. O que tememos, também odiamos. Aquilo que nós temos medo, nós odiamos. Aquilo que a gente tem pavor, nós odiamos. Deus não deseja ser temido ou honrado com esse tipo de temor. Nem quer que honremos nossos pais dessa forma, mas sim com aquele temor misturado ao amor e à confiança. O verdadeiro temor, ele não é uma prática sem uma disposição do coração. E ele também não é uma mera disposição do coração que não é prática. Mas a verdadeira honra, ela vem de um coração cheio de amor, de confiança, e que então se coloca a praticar, a honrar a Deus, aos nossos pais. Devemos então honrar. E honrar é mais do que apenas uma disposição do coração. Devemos honrar, e honrar é praticar ações que demonstrem, de fato, esse amor, essa confiança, essa gratidão. E essa honra que o mandamento nos exige, não é apenas aos nossos pais, mas também às autoridades. Eu disse que quando nós olhamos para esse mandamento, a gente fala, isso daqui é só para os pais. E meus pais já morreram, esse mandamento serve para mim não. Eu sou órfão, esse mandamento não serve para mim.
Eu já sou casado, adulto, tenho a minha própria casa, esse mandamento não serve para mim. Isso é um engano, meus irmãos. Quando nós lemos esse mandamento, nós precisamos entender e perceber que este mandamento não se refere apenas aos nossos pais. Este mandamento também exige que nós demonstremos honra às autoridades que estão sobre nós. Existe um aspecto estrito deste mandamento, que é honrar os pais. E existe um aspecto amplo do mandamento, que é honrar as autoridades. Honrar as autoridades. A W. Pink vai dizer assim: este mandamento para honrar o pai e a mãe é muito mais abrangente em seu escopo do que parece à primeira vista. Ele não deve ser restrito ao nosso pai e mãe literal, mas deve ser aplicado aos nossos superiores. O fim do preceito é que, uma vez que o Senhor deseja a preservação da ordem que ele indicou, os graus de proeminência estabelecidos deveriam ser inviolavelmente preservados. A soma disso, portanto, será que deveríamos reverenciar aqueles a quem Deus exaltou com qualquer autoridade acima de nós e deveríamos a eles render honra, obediência e gratidão. Quando nós olhamos para o mandamento, a gente fala, é só meu pai e a minha mãe. Mas esse mandamento, ele quer demonstrar, preservar a ordem. E Deus, ele institui esse mandamento para que, honrando aos nossos pais, nós também honramos as autoridades que existem na sociedade. E a sociedade seja governada com harmonia, com respeito. E a gente pode achar que não é um argumento muito bom apenas falar sobre isso. Simplesmente chegar aqui e dizer, olha, esse mandamento não é só para os pais. E aí você pode olhar e falar, mas aqui fala só pai e mãe. Não acredito muito nisso. Mas como nós temos estudado aqui no Café com Teologia, nós precisamos observar a Bíblia como um todo. A gente não pode simplesmente observar a Bíblia isoladamente do seu contexto. Isoladamente do seu conteúdo completo. E na Escritura, não somente pai e mãe são chamados como pais, mas também as autoridades recebem esse adjetivo em algumas vezes. Então, quando você chega diante da Escritura, em algumas vezes você vai ver as autoridades recebendo esse adjetivo paternal. A honra que o quinto mandamento propõe, meus irmãos, deve começar no lar e se expandir para a sociedade. Ela começa no lar e se expande para a sociedade. E Agostinho vai dizer, se alguém deixa de honrar seus pais, haverá alguém que ele respeite? E é por isso que primeiramente você honra os seus pais, e você continua honrando e respeitando as autoridades que existem. Este mandamento não fala somente sobre os pais literais, mas fala dos pais, fala de Deus e fala das autoridades. Então, esse mandamento ele vai estabelecer o princípio da autoridade que começa dentro de casa e deve prosseguir na sociedade. Esse mandamento vai promover uma honra a Deus, em primeiro lugar, uma honra aos pais e uma honra às autoridades. Uma honra a Deus, uma honra aos pais e uma honra às autoridades. João Calvino vai definir a honra como reconhecer o peso da autoridade constituída por Deus e dessa forma,
quando nós reconhecemos a autoridade que Deus ele constitui os nossos pais, as autoridades, nós devemos ter reverência, obediência e gratidão. Honrar é reconhecer que Deus instituiu pessoas acima de nós. É reconhecer que existem pessoas que de fato têm autoridade sobre nós. E a partir disso, termos reverência, obediência e gratidão. E assim nós iremos conseguir honrar a Deus, os nossos pais e as autoridades. Começando então, meus irmãos, pelo mais importante, pelo crucial, nós iremos começar primeiramente sobre a honra que nós devemos ter diante de Deus e para com Deus. Nós devemos honrar a Deus, meus amados. Deus, ele tem toda a autoridade, quer no céu, seja na terra. Deus, o Criador de todas as coisas, possui toda a autoridade existente. Ninguém pode requerer uma autoridade acima de Deus. Ninguém pode desejar ter uma autoridade que passe a autoridade de Deus. Deus, como Criador de tudo e de todos, Ele tem autoridade máxima. Deus, como Criador de todas as coisas, Ele detém e contém toda a autoridade nele mesmo. E ao reconhecermos a autoridade que Deus tem, nós devemos honrá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo e sermos gratos a Ele. Mas além disso, meus irmãos, Deus, Ele é nosso Pai, como o Senhor Jesus vai nos ensinar na oração do Pai Nosso. Nosso Pai. Não é à toa que a gente chama Deus Pai de Deus Pai. Não somente porque Ele é Pai de Cristo Jesus, num sentido, mas porque Ele é o nosso Pai. Deus é nosso Pai bondoso. Deus é nosso Pai amoroso. Deus é o nosso Pai cuidadoso, zeloso. Deus, Ele deve ser honrado. Mas infelizmente, meus irmãos, o próprio Deus, Ele se queixa de onde está a honra dele. Vamos abrir lá em Malaquias, no capítulo 1. Se você não sabe onde fica Malaquias, ele vai ser o último livro do Antigo Testamento. Está aí, antes de Marcos, antes de Mateus. Malaquias, no capítulo 1, o verso 6, a palavra de Deus vai dizer assim, olha. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Até aqui. Se Deus, Ele é Pai, se Deus, Ele é Senhor, e os homens honram seus pais terrenos, e os homens honram os seus senhores, onde está a honra de Deus? Onde está a honra de Deus?
Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós devemos ter o nosso Senhor com a maior estima de todas. Nós devemos ter uma enorme reverência para com Deus. Devemos, na verdade, tratá-lo com grande estima e valor, com cuidado ao seu nome e à sua santidade. Nós devemos, meus irmãos, de fato reverenciar a Deus. Ter cuidado quando nós falamos com Deus, ter cuidado e zelo com o nome de Deus, reverenciar a santidade de Deus. Nós não podemos referir ao nome de Deus sem respeito, tomando o nome de Deus em vão, mas nós devemos, com grande respeito e reverência, santificar o nome de Deus. E além da reverência que nós devemos ter para com Deus, nós também precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer ao nosso Deus, obedecer a sua lei, a sua palavra. Não adianta, meus irmãos, a gente dizer que a gente honra a Deus se nós o desobedecemos. Se nós não cumprimos a tua palavra, se nós somos rebeldes. Só existe honra diante de Deus quando existe obediência a Ele. Você quer honrar a Deus, você precisa obedecer a Ele. Obedecer a sua palavra. Santificar a sua vida. Não tem como dizer que você honra a Deus se você o desobedece, meus irmãos. A honra, além da reverência, ela é carente da obediência. Não tem jeito de obedecer ao Senhor, de honrarmos ao Senhor, se não existir uma disposição no nosso coração. Não tem como nós obedecermos ao Senhor, honrarmos ao Senhor, se nós não amamos ao Senhor. Não tem como nós exaltarmos e bendizermos o santo nome de Deus se aquilo que vai promover as nossas práticas, se a disposição do nosso coração que vai conduzir as nossas ações não é o amor a Deus. Somente se nós amarmos a Deus, nós iremos obedecer a Ele e honrar o nome dEle. É possível, meus irmãos, um filho honrar um pai se ele não ama? Se ele apenas tem medo desse pai? Se ele não chega a ter nem respeito, mas apenas pavor? O coração desse filho é cheio de ódio contra o seu pai e não de amor. E aquilo que ele faz é simplesmente por conta desse pavor que toma conta dele, e não por um amor. Então o que o filho faz não é honrar o pai, ter reverência com o pai, ter gratidão com o pai, mas ele apenas se sujeita por medo. A honra a Deus, ela necessita, ela carece de que nós amemos a Deus. Ela precisa que nós amemos a Deus de todo o nosso coração,
E olhamos então para a sua lei, para a sua palavra e queremos cumpri-la para trazermos honra ao nome do nosso Deus, do nosso Pai bondoso, do nosso Pai gracioso e misericordioso. E além da reverência e além da obediência, é necessário nós termos gratidão a Deus. Quando, meus irmãos, nós não reconhecemos as coisas boas que nós temos recebido de Deus, nós também não conseguimos honrar a Deus. Quando existe uma noção de obrigatoriedade em nós, a gente não consegue honrar a Deus, as pessoas, porque a gente acha que é pura obrigação, tinha que fazer mesmo. Mas na verdade, meus irmãos, o nosso Deus, Ele nos dá graciosamente todas as coisas. A honra, ela vai provir de um coração que é grato, um coração que reconhece a imensidade da graça de Deus, primeiramente em Cristo Jesus, na salvação que Deus planejou antes da fundação do mundo e executou na plenitude dos tempos por meio do seu Filho bendito, Jesus Cristo. Irmãos, você consegue ser grato a Deus por antes de tudo existir, Ele já ter escolhido você? Você consegue ser grato a Deus porque na plenitude dos tempos Cristo Jesus se encarnou, tomou o seu pecado e morreu numa cruz, não porque Ele era mau, mas porque nós somos maus. E quando Ele estava morrendo numa cruz, Ele não estava morrendo por todo mundo, e a gente estava apenas ali no bolo, mas não, Ele estava morrendo individualmente por cada um de nós. Quando você toma noção, ciência dessas coisas, você se alegra e é grato a Deus. É essa gratidão, irmãos, pelo Filho bendito de Deus, que vai nos levar a honrar a Deus, que vai mudar o nosso coração para que a gente olhe para o pecado e fale: eu não quero pecado, pois eu quero honrar ao Senhor, pois Ele me ama, pois Ele me salvou, pois Ele cuida de mim. Porque Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para que eu tenha vida e vida em abundância. É essa gratidão que move você a honrar a Deus, é esse sentimento que está no seu coração. O sentimento que está no seu coração é uma mera obrigação. É um medo do inferno, é um medo de Deus te punir nessa vida. É Deus pesar a mão nesse mundo sobre você. Muitas pessoas são assim. Elas não honram a Deus. Elas se sujeitam em alguma medida. Uma medida ridícula, mas em alguma medida. Como vir à igreja ao domingo. Uma sujeição ridícula, continua nos seus pecados, mas ainda uma leve sujeição. E elas fazem isso por quê? Porque elas amam a Deus? Não. Porque elas têm medo de Deus. Tem medo que Deus pese a mão sobre elas. Tem medo que alguém da família morra. Tem medo de pegar uma doença. Então o que eles fazem? Eles se sujeitam. Não porque eles amam a Deus, mas porque eles têm medo de Deus. E isso não é honrar ao Senhor. Isso não é honrar a Deus. É um coração que não tem gratidão. É um coração que não consegue honrar ao Senhor. E quando nós, meus irmãos, acordamos, quando nós nos alimentamos,
quando nós vamos trabalhar, quando nós voltamos para o nosso lar. Todas essas coisas deveriam ser grandes motivos de sermos gratos a Deus. Nós não paramos para pensar sobre isso, mas são dádivas do Senhor sobre nós. A gente acha que acordar é normal. Não é não, irmãos. É a graça de Deus sobre a sua vida. A gente acha que trabalhar e voltar para casa é normal, mas é a graça de Deus sobre nós. A gente acha que ter o que comer, o que vestir é normal, mas é a graça de Deus sobre nós. E como nós não somos gratos a Deus por essas coisas, nós não conseguimos honrá-lo. O Rômulo veio aqui no momento da oferta e ele falou, olha, nós precisamos ser um sacrifício vivo a Deus. E isso também afeta as nossas finanças. Irmão, se você tem noção que o seu trabalho, os seus recursos, aquilo que você tem vem de Deus, você deseja honrar a Deus com o seu dinheiro. Não por medo, não por imposição da igreja, mas por gratidão a Deus. E se não é desse jeito, está errado também. Isso não é, e se não é pela motivação certa, está errado também. Irmãos, a nossa família, o alimento, a vida, Cristo, tudo isso deve nos levar a sermos gratos a Deus. Gratos a Deus. E o mandamento, ele vai promover a honra. E o mandamento, ele vai promover a proibição da desonra. Irmãos, nós damos tanta honra a tantas pessoas que não merecem. A gente honra jogadores de futebol, atletas, cantores, artistas. Eles têm uma honra gigante diante de nós. E nós não honramos a Deus. E nós desonramos a Deus. Se nós vemos alguém falando mal do nome de Deus, nós nos calamos. Mas se nós vemos alguém falando mal de uma pessoa que nós estimamos, nós defendemos. Os ímpios, perversos, têm mais honra, recebem mais honra da nossa parte do que o próprio Deus. Isso é uma vergonha, irmãos. Muitos de nós não honramos ao Senhor, nós negamos ao Senhor, não queremos que as pessoas saibam que nós somos cristãos, ou pior, a gente diz que é cristão, mas a gente nega a Deus com as nossas ações. Meus irmãos, quando nós não temos reverência à santidade de Deus, quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não somos gratos a Deus, nós não honramos a Deus. E na mesma medida que o mandamento nos convoca e nos chama a honrar a Deus, o mandamento nos proíbe a desonrá-lo. O mandamento nos proíbe a desonrá-lo. A falta, meus irmãos, de um estranho não é tão grave como a falta de um filho. Deus é seu pai. Você é filho de Deus. Saiba que a sua falta é uma desonra muito maior para Deus do que a falta dos ímpios. A falta de um filho é muito maior, muito mais pesarosa do que a falta de um estranho. E além de honrar ao nosso Deus, nós devemos também honrar aos nossos pais. O sentido estrito do mandamento está presente aqui. Olha,
o que diz o versículo 16 do capítulo 5 lá de Deuteronômio: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Este é o sentido estrito: honrar o pai e a mãe. Os nossos pais terrenos, eles merecem ser honrados, meus irmãos. É digno, é justo que a gente os honre. Devemos tratá-los com reverência. Quando eu falar de honra, eu sempre vou elencar a reverência, a obediência e a gratidão. Olhamos dessa maneira para o nosso relacionamento com Deus, nessa honra. E também devemos fazer dessa maneira com os nossos pais. Nós devemos ter reverência com os nossos pais. Nós devemos respeitá-los. A gente tem que tratá-los de forma distinta. Isso até mesmo no falar. Os nossos pais, eles não são nossos colegas, eles não são meramente nossos amigos, que a gente pode tratá-los de qualquer maneira, falar com eles de qualquer maneira, irmãos. Existe uma reverência para com eles. É por isso que muitos de nós chamamos o pai de senhor e a mãe de senhora. Eu falo, fulano de tal, aí você fala, senhor. Beltrano de tal, senhora. É uma reverência que nós temos para com eles, um respeito que nós temos para com eles. Ter reverência é também permanecer em silêncio para os ouvir, dando o direito deles falarem primeiro. Nós precisamos demonstrar reverência, pois quando alguém que tem autoridade fala, a gente ouve primeiro. A gente não interrompe e fala na frente. A gente não retruca de imediato, a gente ouve. E quando os nossos pais falam, nós devemos ouvir. Nós devemos suportar, irmãos, o tratamento que eles nos dispensam. Lutero que diz isso, ele fala que honrar os pais é também suportar a forma com que eles te tratam. É preciso, além da reverência aos pais, também obedecer aos pais. E aqui a gente precisa fazer algumas pontuações. Porque diferentemente de Deus, onde a obediência ela é irrestrita, com os pais pode haver restrições. Os nossos pais, eles devem ser obedecidos. Os nossos pais, eles devem ter suas ordens ouvidas e obedecidas. Se o seu pai, sua mãe falou para você fazer algo, você tem que ouvir e você tem que fazer. Honramos os nossos pais quando obedecemos às suas ordens, quando damos créditos à sua palavra e colocamos elas em prática. Contudo, a primeira pontuação que a gente tem que fazer aqui é que a obediência aos pais deve ser feita no Senhor. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 6, filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Aí significa que eu só devo obedecer ao meu pai se ele for crente? Não, de maneira nenhuma. Mas é que você deve obedecer o seu pai, enquanto a ordem dele não significa desobediência a Deus. Enquanto a obediência aos pais não confrontarem os preceitos de Deus, ela deve ser feita. João Calvino vai dizer, daí segue que os pais devem ser obedecidos, só até onde os deveres para com Deus não sofrem detrimento, porquanto estes devem vir em primeiro lugar. Se a determinação divina é a regra pela qual a submissão dos filhos deve ser imposta, seria totalmente errôneo que por ela fossem desviados de Deus. Calvino fala, os filhos têm que obedecer aos pais, enquanto a obediência aos pais não significar desobediência a Deus. Porque se a obediência que os filhos têm com os pais é um preceito de Deus, é um
uma loucura você desobedecer a Deus por obedecer os pais. Você obedece os seus pais por causa da ordem de Deus. Então você não pode, por conta da ordem dos pais, desobedecer a Deus. Você precisa obedecer aos seus pais enquanto a ordem deles não for uma desonra e uma desobediência a Deus. Irmãos, nós devemos obedecer aos nossos pais. Entretanto, a obediência não pode nos levar a desobedecer a Deus. Seu pai chega e fala, ó, tá vindo uma pessoa aí, e aí você vai falar para ele que eu não tô aqui em casa. Seu pai tá falando para você mentir. Aí você fala, uma mentirinha pequenininha. Não, você vai falar pro seu pai, ó, eu não sou filho do diabo não, que conta mentira, eu sou filho de Deus, não vou falar não. Não vou falar. Ah, eu preciso que você faça isso. Não, isso daí é desobedecer a Deus. Isso daí não traz honra a Deus. Eu vou obedecer a Deus, mas eu não vou obedecer ao Senhor. E meus irmãos, um pai ou uma autoridade que usa a sua autoridade que vem de Deus para requerer desobediência a Deus, ele está usurpando a autoridade que Deus lhe deu. A autoridade de Deus, ela deriva para os nossos pais. Deus dá autoridade aos nossos pais. Deus concede autoridade às autoridades. E é por isso que nós nos sujeitamos. Mas quando os pais ou as autoridades usurpam a autoridade de Deus para requerer que a gente faça algo que Deus não mandou, a gente deve não fazer. A gente tem que fazer como Pedro diante do Sinédrio e falar assim, é melhor honrar aos homens do que a Deus. Se você quiser me prender, se você quiser me bater, se você quiser me matar, beleza. Agora, impedir de que eu pregue sobre Cristo eu não vou fazer, porque é melhor que eu obedeça aos homens ou a Deus? E a resposta é óbvia, nós devemos obedecer a Deus. Então, meus irmãos, a obediência aos pais, ela de fato demonstra honra, mas nós não podemos honrar aos nossos pais quando isso significar desonrar a Deus. Nós precisamos honrar a Deus em primeiro lugar. E aqui, meus irmãos, existe uma verdade que pode ser duríssima. Por mais que nós devemos obedecer aos nossos pais, honrar aos nossos pais, isso requer amor, nós devemos amar os nossos pais. A gente precisa amar Deus em primeiro lugar. E nem sempre isso vai promover paz. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34 e 37, do 34 ao 37, o Senhor Jesus vai falar assim, eu vim não para trazer paz, mas eu vim para trazer a espada. O pai vai brigar com o filho, a sogra vai brigar com a nora. E aí o Senhor Jesus, ele diz, se você ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Irmãos, existe um custo de servir a Deus. E nesse contexto familiar, o custo ele pode ser bem pesado. O custo ele pode ser, de fato, muito, muito alto. Se a obediência a Deus vem em primeiro lugar e a gente não obedece a Deus para obedecer os nossos pais, nós estamos quebrando lá o primeiro mandamento.
Pois os nossos pais, eles são um ídolo no nosso coração. Pois existe algo nas nossas vidas que recebe aquilo que deveria ser prerrogativa de Deus. E isso é a idolatria. A obediência, a honra, a reverência que deveria ser de Deus, a gente tira ela de Deus, entrega ela aos nossos pais, e isso é idolatria. Existe um custo para sermos discípulos de Cristo, filhos de Deus. Em alguns contextos, meus irmãos, esse custo é a morte. Um muçulmano que ele se torna cristão, ele é morto por apostasia. A família dessa pessoa vai abominar ela, a ponto de ir lá e matar ela. Numa família de judeus, a pessoa é desprezada completamente, totalmente. A obediência a Deus nem sempre será fácil, irmãos. Mesmo nos nossos contextos, onde nós iremos ver os nossos pais com raiva de nós, chateados conosco, amargurados conosco. Claro, se eles não forem cristãos, e a gente tem que olhar para isso com pesar no coração e falar: eu amo a Deus. Eu amo a Deus. E mesmo, meus irmãos, que o custo seja o desprezo de quem nós amamos, mesmo que o custo seja a própria vida, aquele que perde a sua vida, ele vai achá-la. A verdadeira vida está presente quando nós estamos unidos a Jesus. E a segunda pontuação a ser feita, a primeira pontuação é: devemos obedecer aos nossos pais, porém, só naquilo que não é desobediência a Deus. A segunda pontuação é que a obediência aos pais, ela deixa de ser requerida quando os filhos crescem e se tornam adultos, formando a sua própria família. Quando os filhos saem de casa, o que fica vigente nessa honra não é mais a obediência, mas é a reverência e a gratidão. Não pode você na sua casa com a sua esposa, com seus filhos, a sua mãe liga lá para você e fala assim: vem aqui em casa lavar essas vasilhas agora. Aí você fala: putz, velho, tenho que obedecer minha mãe, não, vou ter que ir lá. Não tem cabimento. O que é requerido é a reverência e a gratidão. E nós também precisamos ser gratos aos nossos pais, gratos por tudo que eles fizeram e eles fazem por nós. Devemos pensar em tudo aquilo que os nossos pais fizeram e fazem por nós, e isso deve promover uma grande gratidão a eles por tudo. Nós devemos agradecer aos nossos pais com palavras. A gente tem um péssimo hábito de, tipo assim, pelo menos lá na minha casa é assim, ninguém fala nada. É tipo assim, uma parada que você tem que sentir. Fulano sabe, mas a gente tem que, de fato, falar, agradecer. Agradecer aos nossos pais por tudo. Dizermos a eles que somos gratos pelo esforço, pela dedicação, pelos sacrifícios. E Jesus, ele vai ensinar também que essa gratidão deve ou pode ser demonstrada com auxílio financeiro. Naquela passagem onde Jesus, ele vai confrontar os fariseus afirmando que eles quebram o 5º mandamento quando não auxiliam os seus pais financeiramente por conta de tradições. O Senhor Jesus, ele está então demonstrando que é justo, é digno, é honroso que os filhos ajudem os seus pais financeiramente. E o apóstolo Paulo, ele vai falar que aqueles que não ajudam, eles negaram a fé e são piores que os ímpios. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 3.
A nossa gratidão aos nossos pais pode ser, e muitas vezes deve ser, demonstrada quando nós os ajudamos também financeiramente. Queridos, nós precisamos honrar os nossos pais. E este mandamento ele vai proibir a desonra aos pais. A desonra aos pais é algo tão grave que na lei mosaica as pessoas eram mortas. Se uma pessoa ferisse um pai, se a pessoa amaldiçoasse o pai, ela era apedrejada, morta. É um pecado gravíssimo a desonra aos pais. E nós não podemos desonrar os nossos pais. Nós não podemos honrar o pai e desprezar a mãe, ou honrar a mãe e desprezar o pai. Muitos mandam o pai e a mãe calar a boca. Vai falar alguma coisa, cala a boca. Ô irmãos, que desonra. Que coisa terrível. Muitos ofendem os seus pais, ridicularizam os seus pais. Muitos não honram seus pais quando eles erram, e todos nós erramos, eles também vão errar, mas a gente zomba deles e faz o erro deles ser conhecido por todos. Nós não o honramos. Isso não é certo, irmãos. Não podemos desonrar os nossos pais, mas nós devemos ter eles em alta estima. Meu tempo está bem avançado, mas a gente já vai caminhar. E nós também precisamos honrar as autoridades. Sejam as autoridades governamentais, sejam as autoridades da igreja, sejam as autoridades que nós temos no nosso trabalho. Se nós cremos na Bíblia, irmãos, se nós cremos de fato na Bíblia, se nós cremos que ela é a palavra de Deus, nós precisamos honrar as autoridades. Porque o próprio apóstolo Paulo lá conversando com Timóteo na sua carta, ele vai falar aqui, olha, ele quer que todos os homens levantem suas mãos e orem pelas autoridades, pois as autoridades de fato elas têm o poder da espada para punir, e o homem ele deve estar sujeito a elas, e o homem deve honrar por elas, orar por elas, honrar a elas, orar por elas e estar sujeito a elas. Nenhuma autoridade foi constituída fora do governo de Deus. Nenhuma. Aqueles que possuem autoridade sobre nós, eles possuem porque Deus concedeu a eles. Deus que governa sobre tudo. Deus que conduz a história. Deus que não é pego de surpresa. Deus que não é um Deus impessoal, que não se relaciona com a sua criação. Esse Deus soberano que governa sobre todas as coisas, Ele concedeu autoridade aos governantes. E é por isso que nós devemos honrá-los. Os governantes, eles devem ser honrados. E nós fazemos isso quando nós nos submetemos a eles, desde que eles não nos peçam para desobedecer a Deus, porque o mesmo princípio que a gente aprendeu com os pais, isso vale para as outras relações que nós temos. Um governo, uma autoridade mandou eu pecar. O problema é dele, vou obedecer a Deus, não vou pecar. E quando nós nos submetemos a eles, nós os honramos. E nós também os honramos quando nós oramos por eles. Oramos por eles. E muitos de nós somos assim. Se a pessoa que eu gosto tem uma autoridade, eu oro por ela. Se uma pessoa que eu não gosto, ela tem autoridade, aí eu não oro por ela. Ou eu faço uma oração imprecatória, igual o David Oliveira hoje com aquele camarada do som. A gente fala, Senhor, quebra a buzina do carro dele, o carro dele, aí a gente vai. Mas, irmãos, nós devemos orar. Nós devemos orar. Devemos demonstrar honra orando pelos nossos governantes.
Também devemos aprender a honrar os nossos chefes, as pessoas que têm autoridade sobre nós no trabalho. Professores precisam ser honrados. Nós temos que ter reverência com eles, não os tratando com desrespeito, não ofendendo eles, não promovendo mal contra eles, o que infelizmente é comum. As pessoas olham para os seus chefes, as pessoas olham para os professores como pessoas a serem assim desonradas, ofendidas. E nós não podemos fazer isso. E nós precisamos também, meus irmãos, honrar os nossos pastores, honrar os diáconos da igreja, aqueles que têm autoridade sobre nós. E eu não vou me referir àquela autoridade que os falsos mestres, eles querem, uma autoridade total, absoluta e não é isso. A autoridade que os homens de Deus eles têm sobre a igreja é uma autoridade firmada na palavra de Deus. Enquanto os pastores, os diáconos, eles são bíblicos, eles têm uma autoridade válida para a igreja. E quando eles não são bíblicos, quando eles falam da cabeça deles, eles não têm autoridade nenhuma sobre nós. E a autoridade da igreja, ela não toca todas as áreas da nossa vida. Eu posso viajar, eu não posso viajar. Ah, não, vamos ter que fazer uma bibliomancia para saber. Está errado. Ah, eu tenho que pedir permissão lá para o meu pastor. Está errado. Ah, eu posso comprar um carro ou não posso? Está errado. Não é papel dos diáconos, dos pastores, definir essas coisas. O que eles podem fazer, às vezes, te dar um conselho que você, naquele ânimo, não pensa, né? Você tem 100 mil reais, aí você vai gastar 100 mil no carro. Aí o cara vai falar, não faz isso não, senhor. Loucura, pra quê? Compra um carro mais simples e tal. Mas isso aí é uma opinião, um conselho, e não uma ordem, uma imposição, que muitos dizem que tem autoridade para isso, quando não tem. Quando não tem. Irmãos, gostaria que vocês abrissem lá em 1 Tessalonicenses, rapidamente, no capítulo 5. Na verdade, eu podia ter abrido só eu e ler, né? Mas, enfim. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Olha, o apóstolo Paulo está demonstrando como nós devemos honrar esses líderes, esses homens que Deus levantou para nos conduzir, como nós devemos ter uma alta estima por eles, um grande amor e consideração por eles. Nós devemos, meus irmãos, honrar a Deus. Nós devemos, meus irmãos, honrar os nossos pais. Nós devemos honrar os pastores, os diáconos da igreja, as autoridades que nós temos. Se elas são os professores da nossa faculdade, escola, devemos honrá-los. Se são os chefes que nós temos no trabalho, devemos honrá-los. Se são, meus irmãos, o governo, nós também devemos honrá-los. A honra a Deus, ela é a primordial. E ela vai derivando para as outras. Onde nós
honramos a Deus, nós honramos aos pais. E se para honrar os pais nós precisamos desonrar a Deus, a gente não faz. E aí, se para honrar o nosso chefe no trabalho nós precisamos desonrar a Deus, nós não fazemos. E se nós precisamos honrar os nossos professores com desonra a Deus, nós também não os honramos, porque a honra a Deus está em primeiro lugar e dela vai fluindo para os nossos outros relacionamentos. Quero convidar você a ficar sobre os seus pés, quero chamar o louvor. E meus irmãos, lá no versículo 16, no capítulo 5, o versículo ele diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento ele contém uma promessa para nós, de que quando nós honramos os nossos pais, o Senhor ele dará longevidade a nós. Frequentemente o modo de Deus é prolongar uma vida obediente e santa. Deus ele se alegra em prolongar a vida daqueles que são obedientes a Ele, daqueles que santificam as suas vidas. E, meus irmãos, eu acredito que essa promessa ela tem o seu cumprimento na eternidade, onde realmente a vida daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus será prolongada eternamente. Eternamente. E eu quero trazer algumas aplicações para nós, para a gente terminar. E em primeiro lugar eu quero dizer aos pais, que da mesma maneira que Deus requer a obediência dos filhos, o Senhor requer que os pais ensinem os filhos o caminho do Senhor. Olha aí, em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Você quer que o seu filho seja obediente a você, mas você precisa ensinar o seu filho no caminho do Senhor. É seu dever ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Muitos pais ensinam os seus filhos sobre as coisas da vida. Ensinam sobre como obter uma boa carreira, ensina a dirigir, ensina a ir no estádio de futebol, ensina isso, ensina aquilo, mas não ensina os seus filhos a palavra de Deus e o caminho do Senhor. Pais que são assim, irmãos, eles estão oferecendo os seus filhos como sacrifício aos ídolos. Semelhantemente àquele povo iníquo que vivia próximo a Israel e oferecia os seus filhos a Moloque, é assim que muitos pais hoje fazem. Os filhos deles sabem tudo, de menos sobre a palavra de Deus, do caráter de Deus. Muitos pais têm entregado seus filhos aos ídolos. Mas pais, saibam que quando vocês fazem isso, vocês estão sacrificando os seus filhos. E que Deus os ajude a não caírem nesse erro. Que Deus os ajude a instruírem o seu filho. Quando vocês forem deitar, quando vocês se levantarem, quando vocês andarem pelo caminho. Os filhos devem obedecer e os pais devem ensinar. Filhos, obedeçam aos seus pais.
Deem ouvidos às palavras deles, principalmente aquelas palavras que estão de acordo com a palavra de Deus. Muitos de nós, quando estão na adolescência e na juventude, acreditam que os pais, eles meio que prendem, né? Que a relação com os pais, ela meio que é restritiva demais, é uma prisão. E a gente quer ser livre para fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que é melhor. Entretanto, meus irmãos, a liberdade que nós buscamos, longe da instrução de pais que ensinam a palavra de Deus, é uma liberdade do mundo. E é uma liberdade semelhante à do gadareno. O gadareno, ele era tão livre que ele nem usava roupas. O gadareno, ele era tão livre que ele morava em qualquer lugar, e morava lá no cemitério. O gadareno, ele era tão livre que as pessoas colocavam cadeias nele e ele arrebentava com aquilo tudo. Mas na verdade aquele homem, ele era um prisioneiro do pecado e de Satanás. E muitas vezes nós queremos essa liberdade, que não é uma liberdade verdadeira, mas é uma prisão. A liberdade que é uma prisão ao pecado. A liberdade que é uma prisão a Satanás. Livre de tudo, mas prisioneiro do pecado. Meus irmãos, aqueles que se veem presos pelos pais e pela igreja, esses, na verdade, são infinitamente mais livres do que eles podem imaginar. Seu pai te ensina o caminho de Deus, ele impede que você tome parte na iniquidade. Não veja isso como uma prisão, mas reconheça que aí está a liberdade. A verdadeira prisão está quando nós somos cativos do pecado. E por fim, meus irmãos, por fim, que nós mantenhamos os nossos olhos em Cristo Jesus. Jesus é o Filho obediente. Jesus é o Filho obediente. Jesus foi obediente ao seu Pai. Nós devemos ser obedientes a Deus como Jesus foi. Como Jesus foi. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. Nós precisamos nos espelhar na obediência dele para também obedecermos a Deus. Jesus é o Filho perfeito que honrou o seu Pai celeste e também os seus pais terrestres. Pois quando ele estava no madeiro, ele fala: João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. O Senhor Jesus honrou ela no leito de morte. Enquanto ele honrava o Pai pendurado no madeiro, ele também honrava a sua mãe. E é por causa da obediência desse Filho bendito que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. É por causa da obediência dele que nós somos filhos de Deus. É por conta da obediência dele que nós também podemos obedecer a Deus. Porque Jesus viveu, morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai, é que nós podemos honrar ao nosso Pai Celeste. Irmãos, que todas as vezes que nós nos depararmos com os mandamentos, que a gente olhe para Jesus e veja que é por meio dele, da força dele, do exemplo dele, que também nós devemos buscar cumprir toda a lei de Deus. Sabendo que não é pela nossa obediência
que os nossos dias serão prolongados, mas pela obediência de Cristo, os nossos dias serão prolongados eternamente ao lado de Deus. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Pois nós teremos os nossos dias prolongados, porque Ele foi obediente a Deus até o fim. E que isso promova gratidão ao nosso coração, para também honrarmos ao nosso Pai Celeste. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Deus. Nós te exaltamos por Cristo, o Filho perfeito, o Filho obediente, aquele que nunca deixou de honrar ao Senhor, aquele que nunca deixou de honrar a Ti, Deus. Diferentemente de nós que o desonramos, Ele não desonrou ao Senhor. Diferentemente de nós que por muito pouco desonramos ao Senhor, Ele honrou ao Senhor até a morte. E nós te agradecemos, Deus, que é por conta da obediência desse Filho bendito que os nossos dias serão prolongados e tudo irá bem para nós na terra que o Senhor irá nos dar, que é o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Ó Deus, como eu sou grato ao Senhor pela Tua bondade, Pai, por Cristo Jesus, Senhor. Mas que a gratidão que eu digo, que eu sinto ao Senhor, não fique como uma disposição no coração, mas que tome as minhas atitudes para honrar ao Senhor de verdade. Me conceda graça, Pai, conceda graça aos meus irmãos, para que a gente honre ao Senhor, para que a gente honre aos nossos pais, para que a gente honre as pessoas que têm autoridade sobre nós, porque isso é agradável ao Senhor, Pai. Porque isso traz honra ao Teu santo nome. E que isso seja aquilo que nos influencie, nos impulsione a honrarmos as autoridades deste mundo, os nossos pais, a honra ao Senhor, que provém de uma reverência ao Teu nome, obediência à Tua palavra e gratidão por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Em nome de Jesus. Amém.